paz do Senhor a todos que estão aí conectados nesse canal da Cristo Salva. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus com todos vocês e alimentarmos a nossa fé no Senhor e nos fortalecer. Eu sou o presbítero Glauco da Cristo Salva de Jundiaí e eu gostaria muito nesse dia de poder compartilhar com vocês mais uma palavra da parte do Senhor ao seu coração, para que nós venhamos manter a nossa fé viva no Senhor e fortalecidos em Deus. Eu gostaria de convidar todos vocês, você que pode abrir a Bíblia e junto comigo poder acompanhar, esse texto. Algo que Deus tem me feito, tem trazido ao meu coração e ministrado a minha vida nesses dias, diante de toda essa situação que nós temos visto, temos contemplado, no mundo. E sempre quando nós nos deparamos com situações, Deus espera de nós uma posição, um posicionamento. A igreja não foi chamada para ficar calada diante das situações. Muito pelo contrário, a igreja é uma voz profética nesse mundo, levantada por Deus para fazer a diferença através da palavra dele. Então aí em Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e poreis em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amados, esse texto é um texto que nos chama muito a atenção. Por quê? Primeiramente, a gente vê o quê? O profeta Ezequiel sendo levado pelo Espírito de Deus diante de um cenário onde havia um peso terrível de morte, aonde ali ele contemplava ossos secos, a destruição, o caos, a situação era terrível. Nós, nesses dias, amados, estamos vivendo um tempo onde nós temos sido levados como igreja diante de um cenário onde nós temos nos deparado com muitas mortes, com muitas situações que têm chegado aos nossos ouvidos, nesses dias em que há um peso de morte pairando sobre o mundo, sobre a nação brasileira e sobre tantas nações nessa terra. E nós, como igreja, assim como o profeta Ezequiel foi levado sobre este vale, nós, como igreja, também neste tempo temos sido levados a presenciarmos toda essa situação. Mas o mais interessante que me chama a atenção, aqui nesse texto, partindo logo do primeiro versículo, é que o Senhor, ele leva o profeta Ezequiel não a ficar do lado do vale, mas ele leva o profeta no meio do vale. E amados, entenda isso. Nós, como voz profética de Deus, nesse tempo que somos igreja,
nós também estamos sendo levados no meio desta situação como igreja. Nós não estamos sendo levados a ficar do lado, apenas presenciando e não tomando conta nos nossos ouvidos daquilo que está acontecendo no mundo. Muito importante é que nós como igreja entendamos isso, porque as situações, assim como nós temos vivido, diante desse caos que se instalou no mundo, também muitas vezes na nossa vida nós somos levados por Deus no meio dos vales que atravessamos. Talvez no casamento, talvez tantas situações, Deus ele nos leva no meio do caos para quê? Para que ali ficamos calados? Não é essa a posição que Deus espera de nós como igreja. A posição que Deus espera de nós, meu amado, é não ficarmos calados, ou seja, é rompermos com o silêncio. E através da palavra de Deus, da direção que Deus tem nos dado, nós venhamos romper com este silêncio, através da palavra do Senhor. A Bíblia diz, querido, que o profeta foi levado no meio desse vale. E Deus, ele faz uma pergunta ao profeta, assim como a nós também, que é a segunda coisa que me chama a atenção. Sempre diante do meio de um caos, Deus sempre fará para nós como igreja uma pergunta, Diante das situações que somos cercados, Deus sempre fará uma pergunta, e a pergunta é bem essa, No versículo 3, o Senhor ele diz ao profeta: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Meu amado, entenda uma coisa, que toda essa situação que nós estamos atravessando, Deus irá fazer essa pergunta a mim e a você. Como igreja do Senhor, entenda isso em nome de Jesus. Nós não podemos nos calar. Deus espera de nós uma resposta, assim como ele esperava do profeta. O profeta, ele responde ao Senhor: Senhor, tu sabes. Querido, como é bom ter esse entendimento de que há situações na nossa vida que não está no nosso controle, mas está no controle e no poder de Deus. E quando nós compreendemos isso, assim como o profeta, ele disse ao Senhor: Senhor, tu sabes. Na mão dele não estava o poder de transformar aquela situação, mas ele coloca a Deus, ele fala: Senhor, tu sabes, dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor tem poder para transformar tudo isso. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Querido, entenda uma coisa, o poder de transformar todo esse caos que nós estamos vivendo não está na minha mão, não está na sua mão, primeiramente dizendo, se nós nos calarmos. Mas se nós buscarmos a Deus assim como nós temos buscado, certamente nós sabemos que o Senhor tem poder para reverter toda essa situação que nós estamos vivendo e tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesse tempo. Como é bom ter esse entendimento, querido, pela palavra de Deus, porque quando o profeta responde ao Senhor: Senhor, tu sabes, o Senhor então lança para ele um desafio: profetiza, abra a sua boca, rompe com o silêncio, fale, declare aquilo que você quer ver mudado. E meu amado, a Bíblia diz que quando Deus fala para o profeta Ezequiel começar a profetizar, Deus, ele dá todas as diretrizes para que a palavra dele venha se cumprir. Assim é a nós como igreja, porque nós nos voltamos para a palavra do Senhor. E quando nós buscamos essa direção de Deus para situações na nossa vida em particular, assim como o mundo a qual nós estamos atravessando nesse momento, nesse tempo, com certeza, entenda isso, o caos vai ser transformado. A realidade do profeta era uma visão natural, era a morte. A realidade que ele presenciava diante dos olhos dele era uma situação irreversível. Mas quando Deus diz para ele: profetiza, libera a palavra, a Bíblia nos diz o seguinte,
que ele começou a profetizar sobre aquela situação, sobre aquele vale. E meu amado, entenda uma coisa, em nome de Jesus, ele começou a profetizar e no verso 7 diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído. Amado, entenda isso. O ruído só acontecerá quando você começar a abrir a tua boca como igreja. Assim como eu não posso ficar calado diante das situações que nós temos vivido, presenciado, olhado, observado, ouvido. Como igreja, nós não podemos nos calar, muito pelo contrário, nós temos que declarar a palavra de Deus, continuar falando e declarando a mensagem do Senhor em todo o tempo. Porque, amado, o ruído de uma mudança, de uma transformação, só haverá a partir do momento em que eu e você começarmos a declarar a palavra de Deus sobre as situações que nós temos presenciado. A Bíblia diz que ele abriu a boca e começou a profetizar, e houve um ruído, um barulho de osso batendo contra osso e se ajuntando cada osso ao seu osso, ou seja, o caos voltando à ordem. É isso que nós almejamos, querido, através do poder da palavra profética, que as situações, que tudo aquilo que tem permeado neste mundo, na nossa vida, volte ao lugar, que a nossa vida comece a entrar no eixo, em ordem novamente, o nosso dia a dia, né? A nossa vida, a nossa história não pode parar nesse tempo, muito pelo contrário. À medida em que nós liberamos a palavra de Deus, certamente vai haver transformação. O sobrenatural de Deus só vai acontecer na minha vida, na sua vida, nesse mundo, se nós abrirmos a nossa boca e profetizar sobre esta nação, sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre cada área, sobre cada situação que se encontra um caos. Então eu quero convidar você, neste momento, a verdadeiramente abrir a sua boca e a declarar a palavra de Deus sobre esta nação, sobre nossa nação, sobre o mundo, sobre as nações que têm sido afetadas com toda essa situação, sobre a sua vida, sobre esta área da sua vida, meu querido, que se encontra, talvez atravessando por uma luta tão difícil, seja o seu casamento, como eu disse, seja qual for a área, Deus tem poder de transformar. O que me chama a atenção é que há um princípio aqui que Deus já tinha estabelecido desde o início. Deus, quando observou a terra que estava sem forma e vazia, havia um caos instalado, Deus não ficou calado. Então eu e você também não podemos ficar. Amém, meu amado? Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Pai, diante desta palavra, meu Deus, nós não podemos ficar calados como igreja, como teu povo. Nós não podemos, meu Deus, apenas vislumbrar os vales. Sermos levados no meio de situações e estarmos no meio de situações, ó Deus, e ficarmos calados sem que haja da nossa parte uma reação. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu venho como igreja do Senhor, como teu povo, neste dia, Pai, abrir os meus lábios e declarar, meu Deus, que todo peso de morte que tem pairado, meu Deus, sobre a nação, sobre o mundo, meu Deus, seja agora mesmo parado, barrado em nome de Jesus. Eu oro a Ti, meu Deus, e lhe peço que a Tua mão de poder comece a agir sobre as nações da terra, trazendo vida, soprando vida, e que esse peso de morte, Senhor, venha cessar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar a esse irmão que está ouvindo nesta hora, situações, meu Deus, na vida desta pessoa que está nos assistindo. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, transformar para a glória do Teu santo nome, Pai.
Ó Deus, essas situações da realidade natural, através do poder da nossa palavra, da tua palavra que está sendo liberada através dos nossos lábios, sobre situações da nossa vida, e o teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. E olha, nós estamos separados sim do mundo, por um tempo, mas veja só, todos os dias nós estamos aqui conectados com Deus, às 19 horas, nos cultos online. Não perca, fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Amém e amém.